O que Kurt Cobain da banda Nirvana, Edgar Scandurra do Ira e o jovem varginhense Matheus de 14 anos têm em comum? Todos eles são guitarristas e canhotos. Há um ano fazendo aulas de música, Matheus não sentiu dificuldade ao utilizar a mão esquerda, só teve problema na hora de comprar um instrumento. Perguntei se tinha guitarra para canhoto já, e ela falou que só tinha sob pedido. Aí eu pedi, aí demorou quase 2 meses. Aí quando chegou, de 200 e pouco, subiu para 585, por causa de ser sob pedido. O professor de Matheus, que dá aulas de música há 6 anos, explicam que os instrumentos tinham que ser adaptados para o uso de canhotos, mas que agora há instrumentos próprios para eles. Antigamente, virava-se, para o lado do canhoto e invertia as cordas, aí colocava na ordem certa. Hoje já tem instrumentos especializados para os canhotos, qualquer loja de música que você for, você já acha. O professor fala ainda que há poucos estudantes canhotos, mas que o método de ensino não muda de acordo com a mão utilizada. O método que eu uso é o mesmo método para destro, se tiver a guitarra especializada já para canhoto, aí eu uso o mesmo método, a mesma metodologia, não tem diferença nenhuma. No caso do músico Edgar Scandurra, Juliano destaca que ele usava o mesmo instrumento, utilizado por destros sem adaptações. Na verdade, o Edgar Scandurra ele é autodidata, eu vi uma reportagem dele recentemente que ele fala que os pais deles tocavam, seus irmãos tocavam, só que eles eram destros, e ele, como era canhoto, e na época não tinha instrumentos para canhoto, ele pegou o violão, e desenvolveu uma técnica para tocar, Só que ele não inverteu as cordas, ele tocava do jeito que era, só inverteu o violão. Independente de ser destro ou canhoto, quem ama a música sempre vai querer aprender. E nós vamos agora com o repórter Euclides Oliva, que está ao lado de um médico neurologista que vai explicar a diferença no cérebro de um destro e de um canhoto. Ok, Aguinaldo, quem vai tirar as dúvidas para a gente em relação a esse assunto é o neurologista, o Dr. Lucas Ribeiro. Doutor, existe uma grande diferença do cérebro de um destro e de um canhoto? Não, expressivamente não. Observa-se que o destro ele vai ter uma predominância, teoricamente, do hemisfério esquerdo, enquanto quem é canhoto, esse cérebro ele é mais harmônico, ele é mais simétrico em relação a quem é destro. Então você pode observar no dia a dia que expressivamente quem é canhoto ele vai ter um funcionamento melhor dos dois hemisférios. Algumas funções elas vão ser realizadas tendo uma maior interligação dos dois hemisférios em relação a quem é destro. Então ele teria teoricamente algumas habilidades melhores em relação ao destro, que seria realizar multifunções ao mesmo tempo. Ele teria melhores habilidades espaciais e motoras. Então são observados que alguns esportistas que são canhotos, eles têm maiores expressões, como esgrimistas, tenistas e mesmo jogadores de futebol. Isso aí também acontece com o ambidestro, aquele que utiliza os dois lados assim facilmente? Veja bem, os destros são 90% da população. O canhoto representa de 10% e o ambidestro somente 2%. Então, além de ser muito mais raros, eles teriam as expressões parecidas com quem é canhoto. Agora, o canhoto, de maneira geral, ele sofre, Porque maçaneta, a marcha do carro, teclado de computador, é tudo feito para quem trabalha com a mão direita, vamos dizer assim, O canhoto, ao longo da história, ele sofreu muito preconceito, Até os anos 70, as escolas ensinavam que quem era canhoto tinha que se tornar destro. E ao longo da história a gente vê preconceitos relacionados a bruxarias ou patologias mesmo, E o mundo é destro. Então, essa prevalência do canhoto em termos de ter mais habilidades manuais, esportivas, talvez esteja relacionada a isso. O mundo é destro, as peças foram feitas para ser usadas pelos destros, Então, o canhoto
teoricamente, ele vai ter mais habilidades por ter que se adaptar a essas condições que são impróprias para ele. Até mesmo o ato de escrever, para o canhoto, é difícil, porque a nossa escrita é feita da direita, da esquerda para a direita. Né? Então, ele vai escrevendo, a mão dele vai tampando o que ele vai escrevendo. Né? Até escrever, às vezes, se torna uma habilidade com mais exigência para quem é canhoto. Agora, o cérebro, de maneira geral, é fantástico, né? Quer dizer, uma pessoa, a gente viu recentemente aí pela televisão, pela mídia, o garoto que perdeu o braço direito. O cérebro, ele consegue rapidamente se adaptar, quer dizer, no caso dele, ele vai ter que pensar, então, do lado canhoto agora, digamos assim, né? Ele vai ter que se tornar um canhoto, né? Então, como eu te disse antes, o nosso cérebro, ele age sempre com a interação dos dois hemisférios, né? Então essa área da visão, da escrita, ela está relacionada na área frontal nossa. Então, o cérebro tem condição, se ele perdeu o direito, trabalhar com o lado esquerdo. Não rapidamente. Primeiro o cérebro tem ali que reconhecer que aquele membro não existe mais. Existe até uma síndrome chamada síndrome do membro fantasma, né? Que o cérebro demora a se adaptar um pouquinho para entender que não existe. E aí o outro hemisfério vai começar a agir, outras conexões cerebrais para poder ele começar a usar a mão esquerda. Exige um tempo de adaptação. Quer dizer, essa síndrome, quer dizer, a pessoa pode até sentir como se o braço ainda estivesse ali, né? Ela é muito comum assim, em pacientes que sofrem amputação, que é o caso dele, né? Então, existe um caso, em algumas doenças em que o paciente tinha uma dor anterior, ele continua sentindo a dor, porque o cérebro ainda não reconhece que aquele membro não existe mais. Então, assim, muitos movimentos, muitas ações dele vão ser inicialmente como se existisse aquele membro. Depois o cérebro adapta e passa a formar novas conexões para que aquele outro membro passe a atuar. Doutor, de maneira geral, as pessoas elas deveriam exercitar os dois lados? Tentar escrever com as duas mãos, tentar melhorar essa questão do cérebro com um exercício? Quer dizer, ainda é um grande mistério para a ciência por que existe o destro e o canhoto, sendo que na maioria do reino animal, os seres eles são ambidestros. Somente na população humana que 90% das pessoas são destros. E isso, hoje já existem estudos na área genética que talvez exista uma determinação, sabe-se que existe uma hereditariedade, né? E que o destro e o canhoto eles vão se definir principalmente depois dos 3 anos. Mas já existem estudos mostrando que até o mesmo feto humano ele já tem uma predominância destra. Mas, teoricamente, sim, a gente deveria tentar usar as duas mãos, mas por essas características próprias da genética do ser humano, isso às vezes é muito difícil. Agora, sendo destro ou canhoto, importante é que o cérebro esteja em dia, né? Para que ele esteja em dia, o que deve ser feito? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. O cérebro é um nosso órgão que tem uma saúde. Então, tudo que a gente fizer para levar uma vida saudável, alimentação, esportes, atividades mentais, ter uma vida saudável mesmo, sem dúvida vai fazer com que o cérebro também seja um cérebro saudável, tenha uma sobrevida bastante saudável e evite doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer, que hoje está aparecendo. E estudar ajuda nisso, né? Sem dúvida. A atividade intelectual hoje, ela é sabidamente que ela previne essas doenças, principalmente o Alzheimer.